paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Dando continuidade, o livro de Hebreus, capítulo 3, hoje, aonde que começa aqui a falar de Moisés, que diz: pelo que, irmãos santos, participantes da chamada celestial, diz respeito a todos os crentes, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Esta é a única vez em que Cristo é citado como apóstolo. Entre os judeus, o sumo sacerdote também era considerado como apóstolo de Deus. Em consequência, os dois apóstolos são agora comparados, o sumo sacerdote de Israel e Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus que o constituiu, deve ser lido: Cristo foi fiel a Deus que o nomeou apóstolo e sumo sacerdote, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Isso apresenta o Espírito Santo por meio de Paulo, falando de Moisés com consideração. No entanto, há imensas diferenças entre os dois, porque ele, Cristo, Jesus, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno. Paulo está revelando a humanidade de Cristo, por cuja medida o compara com Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Isto revela o fato de que o Senhor edificou a casa de Israel, porque toda casa é edificada por alguém. Apresenta o fato de que, embora os homens sejam os instrumentos usados por Deus, eles são de fato apenas instrumentos. Mas aqui o O é maiúsculo, fala de Jesus Cristo, que edificou todas as coisas, é Deus. Cristo, embora humilhando-se a si mesmo, à semelhança da carne pecaminosa, é ainda o construtor de todas as coisas, o que quer dizer que ele é muito maior do que Moisés. João 1:3 fala sobre isso. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo. Revela a posição do grande doador da lei com relação a Deus, para testemunho das coisas que se haviam de se cumprir, de se anunciar. Diz respeito a Moisés e a toda a lei com todas as cerimônias e etc. Tudo apontado para Cristo e a cruz que haveria. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, apresenta uma clara distinção entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa do Novo Testamento. A qual casa somos nós, refere-se à igreja, se apenas mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se mantivermos nossa confiança em Cristo e na cruz. O versículo 7 começa com o tema Israel. Portanto, como diz o Espírito Santo, Salmo 95, 7, 11, se ouvirdes hoje a sua voz, apresenta palavras que eram originalmente uma advertência a Israel, para não provocarem a Deus, para que não fossem excluídos do repouso que ele lhes havia prometido. Essa mesma advertência é feita para os cristãos. Não endureçais os vossos corações, assim como Israel endureceu o seu coração contra Deus no deserto. É possível que os cristãos de hoje também façam o mesmo. Como na provocação, Israel provocou a Deus no dia da tentação no deserto. O Senhor não tentou Israel, os israelitas o tentaram. Onde me tentaram vossos pais? Eles tentaram a Deus por meio da incredulidade e da rebelião. Provaram-me, expressaram incredulidade em relação a Deus e viram minhas obras por 40 anos. A evidência estava ao redor deles com respeito ao poder milagroso de Deus que se manifestava diariamente. E isso por 40 anos.
mas ainda assim eles não creram. Por isso me indignei contra esta geração, e por causa da incredulidade dela. E disse: estes sempre erram em seu coração. Revela o lugar da obediência ou desobediência. E não conheceram os meus caminhos. Eles poderiam ter conhecido, mas não quiseram conhecê-los. Jurei então na minha ira. É figurado e indica um propósito determinado, que não entrarão no meu repouso. Nesse caso, refere-se a um repouso particular que diz respeito à terra de Canaã, mas era, sem dúvida, considerado como emblemático do repouso proporcionado pela salvação. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Revela Paulo advertindo os crentes pelos exemplos dos erros de Israel no deserto. A ordem das palavras gregas é um coração mau com respeito à incredulidade. Como já dito, o problema é a incredulidade e a terminologia atual refere-se à incredulidade em Cristo e na cruz. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Fala de uma frequência constante, o que significa que o pregador tem que pregar a cruz e fazer isso constantemente. Durante o tempo que se chama hoje, deve ser feito hoje. Em outras palavras, comece agora a falar e fale a respeito da cruz, que é a única solução. 1 Coríntios 1,17, Gálatas 6,14. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso se refere a respeito do sacrifício de Cristo. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Refere-se a Romanos 6, 3 ao 5. Contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Se nossa confiança permanecer firme em Cristo e na cruz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, versículos 7 e 8. Porque alguns, tentando-a ouvido, o provocaram. Deveria ter sido traduzido: por aquele quanto eles ouviram, provocaram. Todos os fizeram, com exceção de Josué e Caleb. Números 14, do 6 ao 9. Embora não todos dos que tinham saído do Egito por meio de Moisés. Isso deveria ter sido traduzido: não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Isso se refere à ira de Deus, que continuou simplesmente porque a incredulidade deles continuou. Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? A incredulidade causou a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes? Eles perderam tudo por causa da incredulidade, e a igreja de hoje está fazendo o mesmo, que é a própria razão pela qual Paulo escreveu esta epístola. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E se o crente de hoje expressar incredulidade para com Cristo e a cruz, os resultados serão os mesmos que os de Israel de antigamente. Não há muito o que se dizer, amados. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos trouxe exortação primeiro aos hebreus e agora a nós. Se nós buscarmos a Jesus Cristo fora da cruz, nós erramos e deixamos de herdar o reino dos céus. Mas quando nós colocamos o nosso querer, a nossa vontade em Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário, tudo cooperará para o nosso bem. Tudo será a nosso favor, inclusive entrar no reino dos céus. Então, como diz o apóstolo Paulo,
busque ao Senhor através da obra concluída da cruz do Calvário. E tudo mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Hebreus 4. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de todos, em nome de Jesus, e um forte abraço.